O milagre que mudou a vida de Guilherme, a fé que venceu a doença rara. Guilherme tinha apenas 22 anos quando recebeu um diagnóstico que abalou sua família: deficiência de biotinidase, uma doença genética rara que afeta o metabolismo e, se não tratada, pode levar a convulsões, atraso no desenvolvimento, perda de cabelos e até problemas neurológicos irreversíveis. Os médicos foram claros: ele precisaria de suplementação de biotina para o resto da vida, exames constantes e restrições que limitariam seus sonhos. A notícia veio como um balde de água fria. Guilherme, que sempre foi ativo, sonhava em ser professor de educação física, mas agora via seu futuro incerto. As crises de fraqueza e as tonturas começaram a se tornar frequentes, e a depressão bateu à porta. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, não se conformou. "Meu filho não vai viver assim", ela dizia, chorando em silêncio no quarto. Foi então que uma vizinha, Sister Joana, membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para uma reunião de terça-feira. "Lá tem poder, minha filha. Deus faz milagres todos os dias", disse ela com convicção. Dona Maria, desesperada, aceitou o convite e levou Guilherme, mesmo que ele, cético, resistisse. "Mãe, já fui em médico, já tomei remédio, o que um pastor vai fazer que eles não fizeram?" O primeiro passo na fé. Ao entrar na igreja, Guilherme sentiu algo diferente. Não era só o ambiente acolhedor, as músicas de adoração ou as pessoas sorrindo. Era uma atmosfera de fé que ele nunca havia experimentado. O pastor, ao subir ao púlpito, falou justamente sobre doenças incuráveis e como a fé em Deus pode reverter o impossível. Jesus não mudou. Ele ainda cura hoje, declarou o homem de Deus, com uma unção que fazia até os mais duros se emocionarem. Guilherme, de braços cruzados, ouvia com desconfiança, mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, sua mãe o puxou pelo braço. "Vem, meu filho. Não custa tentar." Relutante, ele se levantou. Ao chegar ao altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: "Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. O sangue de Cristo te purifica, o poder de Deus te restaura." Guilherme sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas, que ele segurava há meses, finalmente caíram. Naquela noite, o pastor convidou todos a participarem da corrente de oração da meia-noite, uma vigília poderosa onde Deus opera milagres. Dona Maria não pensou duas vezes: "Vamos ficar, filho. Deus está falando conosco." Guilherme, ainda incrédulo, concordou mais por cansaço do que por fé. A batalha espiritual e a decisão de crer. Nas semanas seguintes, Guilherme começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde os fiéis se dedicam a buscar a Deus com sacrifício. Ele ouviu testemunhos de pessoas curadas de câncer, depressão, dívidas impossíveis. Um homem, em especial, chamou sua atenção: um jovem que havia sido curado de uma doença renal depois de ser ungido com o óleo consagrado e fazer uma oferta de fé. "Pastor, e se eu não for curado?" Guilherme perguntou em um momento de desabafo após um culto. O pastor sorriu e respondeu: "Filho, a fé não é sobre o se, é sobre o quando. Deus já te curou, só falta você crer e receber." Essas palavras ecoaram em seu coração. Ele decidiu entregar tudo nas mãos de Deus. Começou a dizimar fielmente, participou da fogueira santa de Israel, onde os demônios são expulsos e as bênçãos são liberadas, e se jogou de cabeça nas orações de libertação. Uma noite, durante uma vigília de madrugada, enquanto o pastor clamava contra as enfermidades, Guilherme sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma voz interior lhe disse: "Você está curado." O milagre que os médicos não explicaram. 3 meses depois, Guilherme voltou ao hospital para mais um check-up. Os exames, que antes mostravam níveis baixíssimos de biotinidase, surpreenderam até os médicos. "Isso não faz sentido, seus níveis estão normais." "É como se você nunca tivesse tido a doença", disse o doutor, confuso. Guilherme sorriu, sabendo que aquele era o milagre que havia recebido no altar da Universal. Mas a transformação não foi só física. Guilherme, que antes era amargurado e desanimado, agora irradiava alegria. Ele voltou à faculdade, recuperou a autoestima e, o mais importante, tornou-se um homem de fé. Hoje, ele é um dos jovens mais ativos na igreja, ajudando na corrente de oração e compartilhando seu testemunho para encorajar outros.
Em um culto recentemente, ele subiu ao altar para dar seu depoimento, com a voz embargada: "Eu vim aqui achando que Deus não se importava comigo. Mas ele não só se importou como me curou de uma doença que os médicos disseram que eu carregaria para sempre. Hoje eu sei, na Igreja Universal, Deus opera o impossível." A plateia explodiu em glórias a Deus, e muitos, ao ouvirem sua história, correram para o altar em busca do seu próprio milagre. A lição que ficou. A história de Guilherme ensina que a fé verdadeira não desiste diante do impossível. Muitas vezes, Deus permite que passemos por provações para nos levar a um lugar de dependência total dele. A Igreja Universal do Reino de Deus não é apenas um lugar de cultos, é um campo de batalha espiritual, onde o inimigo é derrotado, onde as cadeias são quebradas e onde Deus escreve histórias de vitória. Se você está passando por uma luta, seja uma doença, uma crise financeira ou um problema familiar, saiba que há poder na oração, há poder na fé, e há poder na Igreja Universal. Como o pastor sempre diz, Deus não falha. Se ele fez por Guilherme, ele pode fazer por você. E você, está disposto a crer no seu milagre? A batalha é do Senhor, e a vitória já tem dono, Jesus. O toque que mudou tudo. Guilherme não só ficou curado, como se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Depois daquele dia, ele não parou mais de servir na igreja. Começou como auxiliar nos cultos, ajudando a organizar as cadeiras e recebendo as pessoas com um sorriso que agora brilhava sem dor. Mas Deus tinha um plano ainda maior para ele. Certa noite, durante uma campanha de libertação, o pastor chamou os que queriam ser batizados com o Espírito Santo. Guilherme, que já havia sentido o toque de Deus em sua vida, subiu ao altar com uma fé ainda mais forte. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, algo extraordinário aconteceu. Guilherme começou a falar em línguas, um idioma que não era desse mundo, e sentiu uma paz tão profunda que lhe encheu os olhos de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Ele sabia, Deus não só o havia curado, como agora o enchia de poder para ajudar outros a crer. A família restaurada. A mudança em Guilherme foi tão visível que até sua família, que antes o criticava por frequentar a igreja, começou a notar. Sua mãe, que sempre achou que a religião era coisa para fracos, viu o filho transformado, sem vícios, sem dores, cheio de propósito. Um dia, depois de muito insistir, Guilherme conseguiu levar a mãe a um culto. Ela entrou desconfiada, mas saiu chorando, abraçada ao filho, dizendo: "Meu filho, eu não sabia que Deus era assim." Pouco tempo depois, o pai de Guilherme, um homem endurecido pelo trabalho e pelas decepções da vida, também aceitou o convite. Ele chegou ao templo de braços cruzados, mas quando ouviu os testemunhos de pessoas libertas de alcoolismo, de dívidas, de doenças, algo dentro dele se quebrou. Naquela noite, ele foi ao altar e entregou a vida a Jesus. A família que antes estava dividida pela descrença agora se unia em torno da fé. O milagre que se multiplicou. Guilherme não parou por aí. Ele começou a visitar hospitais, levando a palavra de Deus para doentes que, como ele, haviam perdido a esperança. Em uma dessas visitas, conheceu um jovem chamado Lucas, que estava paralisado após um acidente de moto. Os médicos haviam dito que ele nunca mais andaria. Mas Guilherme, com a mesma fé que recebeu sua cura, orou por Lucas. Não foi instantâneo, mas, dia após dia, Lucas começou a sentir formigamentos nas pernas. Em 3 meses, ele deu os primeiros passos, segurando-se nas grades do leito. Hoje, Lucas caminha, corre e também serve a Deus na igreja. A prova de que Deus não muda. Anos se passaram, e Guilherme se tornou um obreiro na Igreja Universal. Casou-se, teve filhos e, acima de tudo, manteve-se firme na fé. Sempre que alguém duvida, ele conta sua história: "Eu era um homem quebrado, sem saída, mas Deus me levantou. Se ele fez por mim, pode fazer por você." E é assim que o milagre de Guilherme continua, não apenas como uma memória, mas como uma semente que frutifica. Toda vez que alguém recebe uma cura, uma libertação ou uma bênção na igreja, lá está ele, sorrindo, como quem sabe que o impossível é apenas uma palavra para quem não conhece o poder de Deus. E você? Talvez você esteja lendo essa história pensando: "Mas o meu caso é diferente." Ou Deus não vai se importar comigo. Se esse é o seu pensamento, saiba que o inimigo está mentindo para você. Deus não faz acepção de pessoas. Ele curou Guilherme não porque ele era especial, mas porque ele creu. A Igreja Universal está de portas abertas.
Os pastores estão prontos para orar por você. O Espírito Santo está aguardando para tocar sua vida. A pergunta é: você está disposto a dar o primeiro passo? Deus não falha. Ele não mudou. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, que curou Guilherme e que restaurou sua família está disponível para você hoje. Basta crer. A batalha já está ganha. A vitória é sua. O milagre está a um passo de distância. Você vai dar esse passo? Naquela mesma semana, enquanto a notícia do milagre de Guilherme se espalhava pela cidade, uma mulher chamada Ana, que morava no mesmo bairro, ouvia os relatos com o coração apertado. Ela tinha um filho, Lucas, de 7 anos, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos disseram que ele nunca andaria sem ajuda, que suas pernas eram frágeis demais para sustentar o próprio peso. Ana já havia gastado tudo o que tinha em consultas, exames e tratamentos, mas a cada dia via o filho sofrer mais. As dores eram tão fortes que, às vezes, Lucas chorava a noite inteira, e ela se sentia impotente, como se estivesse afundando em um poço sem fundo. Uma vizinha, que tinha ido à CCB e ouvido o testemunho de Guilherme, bateu à sua porta com os olhos brilhando. Ana, você precisa ir lá. Deus está fazendo coisas poderosas naquele lugar. Eu vi com meus próprios olhos. Ana ouviu, mas dentro dela uma voz sussurrava: já tentei de tudo. Por que agora seria diferente? Ainda assim, algo dentro dela não a deixou descartar aquelas palavras. Talvez fosse a última esperança. No domingo seguinte, ela entrou na igreja com Lucas nos braços. O menino, magro e pálido, olhava tudo com curiosidade, mas seus olhinhos refletiam cansaço. Ana sentou-se nos fundos, com medo de chamar atenção. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu as lágrimas escorrerem. Não aguentava mais ver o filho daquele jeito. Quando o apelo foi feito, ela hesitou, mas então uma força a levou para frente. Com Lucas no colo, ela se ajoelhou no altar. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que esses ossos sejam restaurados. Que a dor saia agora. Que a força de Deus entre neste corpo e faça o que a medicina não pôde fazer. Ana fechou os olhos, apertando Lucas contra o peito, e começou a clamar em voz baixa: Senhor, eu creio, eu preciso acreditar. De repente, Lucas se mexeu. Ana sentiu algo diferente. Ele olhou para ela, confundido, e então, sorriu. Um sorriso que ela não via há meses. Mãe, não dói mais, disse ele, com uma voz firme, quase incrédula. Ana não acreditou. Baixou o menino no chão, com medo de que ele caísse, mas Lucas ficou de pé. Firme. Sem chorar. Sem gemer. E então, como se estivesse testando suas próprias pernas, deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Ana caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto Lucas, rindo, corria em direção aos braços do pastor. Os médicos nunca entenderam. Os exames posteriores mostravam ossos sadios, como se a doença nunca tivesse existido. Mas Ana não precisava de explicações. Ela tinha visto. Ela tinha sentido. Hoje, Lucas é um adolescente cheio de vida, joga futebol com os amigos e ajuda a mãe em casa. Ana se tornou uma serva fiel na CCB, compartilhando seu testemunho para que outros saibam: não há caso perdido para Deus. Não há doença que Ele não possa curar. Não há coração tão quebrado que Ele não possa restaurar. E você? O que está te impedindo de buscar o seu milagre? Deus não olha para a sua situação e diz: é impossível. Ele olha para você e diz: confie em mim. A mesma fé que moveu Guilherme, que levantou Lucas, está ao seu alcance. A pergunta não é se Deus pode. A pergunta é: você quer? Os braços do Pai estão abertos. O Espírito Santo está pronto para agir. O milagre não é uma questão de se, mas de quando. E o quando pode ser hoje. Basta você dizer: eu creio. E então, ver a glória de Deus transformar a sua história. Na mesma cidade onde Ana e Guilherme experimentaram seus milagres, vivia uma mulher chamada Marisa.
Ela era conhecida por todos como uma pessoa alegre, sempre disposta a ajudar, mas por trás do sorriso, carregava um peso que parecia impossível de suportar. Há 10 anos, seu filho mais velho, Rafael, havia desaparecido sem deixar rastros. A polícia investigou, amigos buscaram, mas nenhuma pista surgiu. O tempo passou, e a dor de Marisa se transformou em um vazio que nem mesmo as lágrimas conseguiram preencher. Ela já havia frequentado várias igrejas, buscando consolo, mas a dor era tão profunda que até a fé parecia ter se calado. Até que um dia, uma vizinha, que também era membro da CCB, a convidou para uma reunião de oração. "Venha, irmã Marisa. Deus tem uma palavra para você", disse ela com um olhar cheio de compaixão. Marisa hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a ir. Naquela noite, ao entrar no templo, ela sentiu algo diferente. Não era apenas o calor das vozes unidas em louvor, nem o abraço fraterno dos irmãos. Era uma presença que tocava sua alma, como se Deus mesmo estivesse ali, esperando por ela. Quando o pastor começou a orar pelos que carregavam dores no coração, Marisa não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou, e entre soluços, clamou: "Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra onde está o meu filho. Ou me dá forças para viver sem ele." Nesse momento, o pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Irmã, Deus ouviu seu clamor. Ele não esqueceu de você. O que foi perdido será encontrado. O que estava morto viverá novamente. Creia nisso." Aquelas palavras ecoaram em seu coração como uma promessa. Dias depois, Marisa recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Era de um detetive que, após anos sem progresso, havia encontrado uma pista em um banco de dados nacional. Um jovem, com as mesmas características de Rafael, havia sido localizado em outro estado. O coração de Marisa quase parou. Ela não conseguia acreditar. Seria possível? Depois de tantos anos, Deus estaria realmente respondendo sua oração? Com as mãos trêmulas, ela pegou um ônibus e viajou por horas até o endereço indicado. Quando chegou, viu um rapaz sentado na calçada de uma pequena casa. Ele estava mais velho, mais magro, mas seus olhos, aqueles olhos eram os mesmos do seu Rafael. "Meu filho", ela sussurrou, e as pernas quase não a sustentaram. Rafael levantou a cabeça, confuso. "Quem é a senhora?", perguntou. Marisa não conseguiu responder. Ela apenas abriu os braços, e algo dentro dele parece ter despertado. "Mãe", ele balbuciou, como se não pudesse acreditar. Os dois se abraçaram chorando, como se o tempo tivesse parado. Deus não apenas havia respondido sua oração, ele havia restaurado o que parecia perdido para sempre. De volta à CCB, Marisa compartilhou seu testemunho com lágrimas de gratidão. "Eu pensei que minha dor nunca teria fim. Mas Deus não só me deu meu filho de volta, como me mostrou que ele nunca me abandonou. Se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um de vocês." Sua história se espalhou, e muitos que estavam com o coração ferido encontraram esperança. Rafael, que havia se envolvido com más companhias e quase perdido a vida nas ruas, também se rendeu a Cristo. Hoje, ele serve na igreja, ajudando outros jovens a não repetirem seus erros. E assim, mais uma vez, a CCB se tornou um lugar onde o impossível se tornou real. Onde lágrimas de dor se transformaram em lágrimas de alegria. Onde Deus mostrou que não há limite para o seu amor, nem distância grande demais para o seu braço alcançar. Talvez você esteja lendo essa história e pensando: "Mas o meu caso é diferente. Minha dor é maior. Minha situação não tem solução." Mas se Deus abriu os céus para Ana, deu uma nova vida a Guilherme, trouxe Lucas de volta dos braços da morte e reuniu Marisa ao seu filho depois de uma década, por que ele não faria o mesmo por você? O milagre não depende da gravidade do problema, mas da grandeza de Deus. E ele é grande o suficiente para mudar qualquer história. Basta você dar o primeiro passo. Basta você dizer: "Senhor, eu creio. Faz em mim conforme a tua vontade." A porta está aberta. A vitória já está garantida. O que você está esperando? Naquela mesma semana, enquanto as notícias dos milagres se espalhavam pela cidade como um vento de esperança, uma mulher chamada Clara chegava à igreja com o coração pesado como chumbo. Ela não chorava mais. As lágrimas tinham secado há muito tempo, substituídas por um vazio que doía mais do que qualquer dor física.
Seu filho, Pedro, de apenas 19 anos, estava preso há 3 anos por um crime que não cometeu. Todas as provas eram contra ele, todos os advogados desistiram, e até mesmo a família havia perdido a fé. É a justiça dos homens, diziam. Mas Clara sabia que existia uma justiça maior. Ela entrou na CCB arrastando os pés, como se cada passo custasse uma força que já não tinha. As irmãs a receberam com um abraço apertado, sem perguntar nada, porque às vezes o silêncio fala mais que qualquer palavra. Clara sentou-se no último banco, onde achava que ninguém a veria tremendo. Mas Deus a viu. E Deus sabia que aquela mãe não aguentaria mais uma noite sem dormir, mais um dia sem ouvir a voz do filho, mais um segundo sem saber se ele estava vivo ou morto naquele lugar escuro. O pastor começou a pregar sobre a prisão de José no Egito, sobre como Deus transformou traição em bênção, cadeia em palácio. Clara fechou os olhos e ouviu como se fosse a primeira vez: o que o homem quis para o mal, Deus transformou em bem. Algo dentro dela estremeceu. Não era esperança ainda, era só um suspiro, uma faísca quase apagada. Mas era o suficiente. Naquele momento, o pastor fez um chamado: se tem alguém aqui que precisa de um milagre impossível, que levante a mão. Clara não moveu um músculo. Não por descrença, mas por medo. Medo de esperar e ser decepcionada novamente. Medo de Deus não a ouvir. Mas então, como se uma mão invisível a erguesse, seu braço subiu sozinho, trêmulo. E quando ela abriu os olhos, viu dezenas de outras mãos levantadas ao seu redor. Gente com dores que ela nem imaginava, mas que ali, naquele lugar, ousavam acreditar. O pastor orou com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Não foram palavras bonitas, foram palavras de guerra: Senhor, quebra as correntes. Abre as portas que os homens fecharam. Onde o diabo plantou mentira, o Senhor vai colher verdade. Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Não era o chão, não eram as paredes, era o muro que ela havia construído ao redor do seu coração para não sofrer mais. 3 dias depois, Clara recebeu uma ligação. Era o advogado que havia desistido do caso de Pedro meses atrás. Sua voz tremia: Dona Clara, não sei como, não sei porquê, mas o juiz revisou o processo hoje. Todas as provas foram consideradas inválidas. Seu filho vai ser solto ainda esta semana. Ela não gritou. Não pulou. Só caiu de joelhos ali mesmo, na cozinha, e sussurrou: Obrigada, meu Deus. Obrigada. Quando Pedro saiu da prisão, magro, com olheiras fundas mas com os mesmos olhos brilhantes de menino, Clara não conseguiu falar. Só o abraçou como se quisesse colá-lo de volta em seu peito, como nos dias em que ele era pequeno. Mãe, eu sonhei com o Senhor ontem à noite, Pedro murmurou. Sonhei que um homem de túnica branca me dizia: vá para casa, seu tempo aqui acabou. Achei que fosse loucura, até abrir os olhos e ver as grades se abrindo. Hoje, Pedro serve a Deus na mesma igreja onde sua mãe encontrou forças. Ele estuda para ser advogado, não para ganhar dinheiro, mas para ajudar quem está preso como eu estava, não só atrás das grades, mas preso na mente, no coração. Clara, que antes mal conseguia sorrir, agora é uma das irmãs que abraça os novos visitantes com aquele mesmo abraço apertado que a salvou. E quando alguém pergunta como tudo aconteceu, ela só aponta para o céu e diz: Deus não muda. O que ele fez por mim, por Pedro, por Ana, por Guilherme, por Lucas e Marisa. Ele pode fazer por você também. Basta entrar. Basta crer. Porque na CCB não se conta história de milagres, se vive. E todo dia é uma nova chance de ver o impossível se tornar real. O milagre não terminou naquele dia. Quando Pedro saiu da cela, as grades não foram as únicas coisas que se abriram, portas que ele nem sabia que existiam começaram a se escancarar. A mesma mão que o libertou da prisão física o guiou até Ana, uma jovem que, como ele, carregava cicatrizes de escolhas erradas. Juntos, descobriram que Deus não apenas perdoa, ele restaura. Hoje, eles servem lado a lado no ministério de visitação aos presídios, levando não só palavras, mas a prova viva de que ninguém está além do alcance da graça. Clara, que outrora se sentia uma sombra na igreja, agora é luz. Seu abraço, aquele mesmo que a fez chorar anos atrás, é o primeiro contato de muitos com um amor que não julga. Eu não salvei ninguém, ela costuma dizer, apenas estendi a mão como alguém fez por mim. E assim,
A corrente de milagres continua. Guilherme, viciado em drogas, hoje é diácono. Lucas, que tentou suicídio, agora canta nos cultos. E Marisa, abandonada pela família, encontrou uma nova em Cristo. A lição: milagres não são eventos isolados, são sementes. Deus não muda corações para impressionar, mas para multiplicar. Cada vida transformada vira um farol, cada testemunho uma ponte. O impossível não é exceção na CCB, é a regra, porque onde o homem vê limites, Deus vê oportunidades. E quando você passar pela porta daquela igreja, não espere apenas ouvir histórias. Espere viver a sua. Porque a maior prova de que Deus existe não está nos livros, nem nos púlpitos, está no rosto de quem já foi quebrado e hoje sorri completo, no aperto de mão de quem já esteve acorrentado e agora caminha livre. Basta entrar. Basta crer. E então, você entenderá, o milagre não é só deles. É seu também se você deixar.